Pessoal. Antes de começar a palestra, eu gostaria de dar uns recados rapidinhos para vocês, né? Vocês que acompanharam as outras palestras já devem estar cansados de ouvir. Então, nossa equipe vai estar mandando no chat de vez em quando o link com as perguntas para vocês fazerem para o Marcos. E, além disso, no final da palestra, a gente vai mandar, como sempre, o link do feedback com aqueles 10 minutos, então fiquem atentos a isso. Também gostaria de falar que se vocês estiverem tendo problema com o link para achar as palestras, fiquem atentos às nossas redes sociais e ao app, se vocês não baixaram, baixem, e também ao grupo do WhatsApp, que a gente vai mandar aqui no chat também. Além disso, gostaria de falar parabéns para os professores, né, que hoje é dia deles, e para todos que estão assistindo aqui e todos que não conseguiram comparecer. Agora a gente vai começar a palestra. Eu vou convidar o Marcos Vinícius, que é gerente de sustentabilidade da Tetra Pak, para falar sobre os desafios da sustentabilidade na construção de um novo estado do mundo. Bom, gente, boa tarde. Primeiro de tudo, ressalto aí os parabéns aos professores, que também devem estar acompanhando. Muito merecido, inclusive. Agradeço aí o convite de vocês para participar também dessa palestra. Vai ser um prazer estar nessa 1 hora e pouquinho com vocês aqui, tá? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Se eu me confundir em alguma coisa, vocês quiserem mandar algum comentário também, fiquem à vontade. Bom, eu estou de casa, porque não estamos trabalhando na fábrica durante a pandemia, então estou sujeito a qualquer tipo de evento adverso por aqui, desde cachorro latir, gato miar e a internet cair, por exemplo. Então, se cair, eu volto, eu prometo, tá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E aí, por favor, me confirmem que está tudo bem. Primeiro recado para vocês, quem quiser me adicionar no LinkedIn, para a gente trocar algumas ideias, vocês acompanharem um pouco das atividades que a gente tem feito na Tetra Pak, na área de sustentabilidade, pode me adicionar. Como já foi apresentado, eu trabalho como gerente de sustentabilidade na Tetra Pak, e hoje a ideia é trazer um pouco de vocês qual que é o desafio da sustentabilidade nos próximos anos, aí para a construção desse novo estado de mundo que a gente está chamando, tá? E eu quero começar essa palestra levantando a importância do porquê que a gente tem que pensar no futuro, né? Imagina alguém te contar 10 anos atrás, lá em 2010, que você iria tirar foto do seu bebê, por exemplo, e publicar para todo mundo ver, né? Que você iria se hospedar num apartamento de um estranho em vez de um hotel, que você teria essa possibilidade. É que você nunca mais talvez fosse comprar um CD, né? E que você veria o seu táxi chegando pelo celular. São mudanças que parecem tão longe, né? Mas são muito recentes, né? E que ajudou o mundo a se conectar ainda mais e se integrar ainda mais. Se a gente está sofrendo tantas mudanças, né? Imagina como vão ser os próximos 10 anos, né? Nós vamos ter mudanças muito fortes acontecendo no mundo, né? Hoje, o que é a tendência quando a gente fala no mundo das indústrias? A gente está falando de falar de lixo, de geração de resíduo, a gente está falando de um aumento crescente das demandas por compras online, indústria 4.0, mas isso são assuntos que vão ficar para trás, porque daqui 10 anos a gente vai estar discutindo mudanças climáticas, né, mais forte do que a gente já discute hoje. Nós vamos falar de produtos cada vez mais conectados, né? A gente vai falar de drones que vão influenciar aí nas entregas autônomas. A gente já tem visto que talvez isso não vai demorar 10 anos, talvez daqui 2, 3 anos a gente já tenha isso. Cada vez vai ser muito mais importante a gente falar de escassez de alimento, né? E com o aumento populacional, isso é uma tendência, isso vai acontecer. E como que a gente vai lidar com isso? Através de novas tecnologias para disponibilizar esse alimento para todos. Isso sem falar de todas as mudanças tecnológicas. Talvez a gente esteja vivendo agora o mais lento em transformações no mundo tecnológico do que a gente vai ter no ano que vem, né? Então isso é uma nova tendência.
e lá em 2030, como é que a gente imagina que vai ser? Bom, a gente já sabe que no ramo das embalagens, mais de 90% vão ter alguma identificação digital. Então, não vai ser só, a embalagem não vai ser só física, ela vai ter algum tipo de identificação que vai te levar, por exemplo, para o mundo digital, vai estar conectada com você, né? 75% dos alimentos, eles vão ser sustentados por algum tipo de plataforma digital. Isso a gente já tem visto hoje, né? Ainda mais agora na pandemia, talvez esses processos tenham sido até acelerados. Quem nunca pediu pelo aplicativo lá a sua comida? Então isso tem acelerado cada vez mais. Isso vai impactar na sua maneira de se relacionar também. 20% dos alimentos vão ser comprados online, né? Ou seja, você vai ter um aumento, né? Essa ida para o supermercado vai ficar demodê. A gente vai começar agora a requerer os alimentos dentro da nossa própria casa, né? Os deliveries vão aumentar. Mais de 90% da demanda por embalagens vão ser totalmente recicláveis e feita de conteúdo reciclado. Isso é uma tendência, isso é o que vai acontecer. E só para vocês terem uma ideia, com as novas legislações, mais de 75% de todo o resíduo gerados na União Europeia, por exemplo, serão reciclados. Isso por pressões legais e pela mudança no comportamento das pessoas também, né? E aqui, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né, que é a da Tetra Pak, de uma empresa que faz embalagens para alimentos, 5 vezes vai ser o aumento do mercado de alternativas para bebidas lácteas, ou seja, vai aumentar o conteúdo, né, de bebidas lácteas no mercado disponível, tá? E 2 vezes deve ser o aumento para o mercado de água. Por quê? Você vai ter uma escassez desses tipos de produto que vão aumentar ainda mais a demanda e a distribuição em todo o mundo, né? Bom, e quando a gente fala não só nas tendências de mercado, quando a gente fala na visão do consumidor, o consumidor ele também está olhando para isso, né? A gente vê que quando a gente pergunta para o consumidor, né, quanto que eles acham que o foco nas questões ambientais vai aumentar ou diminuir nos próximos 5 anos, praticamente a esmagadora maioria, né, ou diz que vai aumentar muito, ou diz que vai aumentar um pouco, né? Ou seja, a gente tem visto isso pelo próprio comportamento do consumidor, mas porque as questões ambientais estão no dia a dia do que a gente faz, tanto no nosso trabalho quanto na mídia. Então essa preocupação tem aumentado muito mais, né? E já não é de hoje isso, tá? Nós fazemos também pesquisas internas e a gente vê que ano após ano o consumidor está se preocupando com as questões de sustentabilidade, ambientais, sociais e essas mudanças que o impacto das nossas ações causam na natureza, no planeta Terra como um todo. E aí quando a gente fala sobre essas expectativas, então o que eles quais são as expectativas, quem que tem que assumir a liderança na busca por essas melhores soluções? 57% vão falar que é o governo, e logo em seguida vem as empresas de alimento de bebidas e de embalagens, ou seja, essa transformação que a gente precisa fazer, tanto em meios sociais e ambientais, o consumidor ele entende que não é só um papel do governo, as empresas também têm uma responsabilidade, e realmente tem, né? As empresas têm que liderar essa transformação que a gente precisa fazer na sustentabilidade, tá? O que não vai mudar, né, nos próximos 10 anos, e aí eu trago para o caso da Tetra Pak? A nossa visão. A visão da empresa vai continuar, a promessa da marca vai continuar sendo a mesma daqui a 10 anos. No caso da Tetra Pak, a gente se compromete a disponibilizar alimento de maneira segura, disponível em qualquer lugar do mundo. Nossa missão tem que continuar a mesma coisa, senão não faz sentido a Tetra Pak existir. E qual que é o papel que a sustentabilidade tem dentro disso, né? A Tetra Pak, ela foi uma empresa que já nasceu com o aspecto de sustentabilidade no seu core, né? A Tetra Pak é uma empresa de embalagens que nasceu lá em 1951 na Suécia, né? E a primeira embalagem que deu origem à Tetra Pak foi a Tetra Classic, que deu origem, inclusive, à marca, surgiu lá em 1952 e revolucionou a maneira como você lidava com o produto, com o leite. Porque lá em 1950, né,
a única forma de você ter leite na sua casa, ou você tinha uma vaquinha, ou você conhecia alguém que tinha uma vaquinha, aí você ia lá com a sua garrafinha de vidro e pegava. Então as questões de segurança alimentar, a disponibilidade de alimento era muito precária. E o Dr. Rubenhausen, que é esse senhor que vocês estão vendo aqui na foto, ele desenvolveu a embalagem longa-vida com a promessa de levar a embalagem aonde quer que seja. E a empresa foi muito bem sucedida desde então, expandindo a atuação dos seus negócios, não só para a Suécia, que foi onde ela foi fundada, mas para hoje mais de 170 países do mundo, né? E a promessa da marca não pode mudar. Hoje a embalagem longa-vida, que é uma embalagem que tem 6 camadas de proteção, cada uma delas com a sua função, ela tem que ser pensada para a sustentabilidade. Assim como lá atrás nós pensamos em melhorar criar uma nova embalagem que pudesse levar alimento seguro em qualquer lugar e substituir a maneira que já existia para a distribuição do leite, a gente tem que continuar fazendo melhorias nas embalagens, na nossa embalagem, para chegar em 2030 entregando o mesmo tipo de valor que a gente entrega desde 1950, né? A Tetra Pak não faz só leite, né? Não faz só caixinha longa-vida para leite, né? A gente também é uma empresa que tem equipamentos, que faz processamento de alimentos, né? E todos esses processos têm que pensar na sustentabilidade. Quando a gente fala na sustentabilidade de uma empresa, não é só olhar para o seu produto final, mas e sim como o impacto daquelas ações contribui ou não para a sustentabilidade. Então, no nosso caso, que produzimos máquinas para envasar os produtos, que produzimos máquinas para processar esse tipo de produto como água, sorvete, alimentos preparados, a gente precisa olhar quanto que essas máquinas consomem de água, energia, quanto que vai ser o impacto disso nas operações dos nossos clientes, né? E outras formas de se envasar de maneira mais produtiva, evitando até mesmo o desperdício de alimento, que é um dos compromissos da marca da Tetra Pak, né? Na nossa missão de sustentabilidade, nós nos comprometemos com 3 pilares principais, que tem a ver com a gente se preocupa desde a disponibilidade de soluções de processamento de invase para os nossos clientes e parceiros, disponibilizar alimentos de maneira segura em todo lugar e inovação a favor do futuro do planeta, né? Nós temos um pilar de sustentabilidade baseado em três palavras-chave, né, em 3 fundamentos: proteger as pessoas, proteger os alimentos e proteger o planeta, tá? Como que cada um desses pilares, e aí eu trago muito para o case da Tetra Pak, mas vocês podem expandir essas missões de sustentabilidade para qualquer empresa, né? No fundo, ela vai ter que estar olhando lá para o seu lado social, que é proteger as suas pessoas, para o seu lado econômico, que é proteger a missão do seu negócio, e proteger o meio ambiente, ou seja, minimizar os impactos que ela causa ao meio ambiente. Quando a gente fala de proteger as pessoas, né, do que a gente está falando? Proteger as pessoas é apoiar os seus funcionários, colaboradores, a ter um ambiente de trabalho agradável, compartilhamento de valores, e isso eu acho que é muito importante. E vocês que logo vão estar dentro das empresas, vocês sabem, a gente quer encontrar um lugar para trabalhar que seja conectado com os valores que a gente tem, né? Que seja uma empresa diversa, inclusiva, né? Que promova o benefício do funcionário e que com isso consiga alcançar seus objetivos de marca e de vendas, enfim. Prevalecer uma cultura de respeito, né, hoje a gente fala muito, né, de uma hierarquia não tão formal como existia muitos anos atrás nas empresas. Empresas que valorizam o seu desenvolvimento pessoal, de carreira e profissional, né? Então, e isso também é sustentabilidade, né? As pessoas são o pilar principal de uma organização. Sem as pessoas, você não faz a organização. Então, é fundamental que essas pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito, porque são elas que vão levar a empresa para frente, né? Então, isso é muito importante, porque converso bastante com os profissionais de RH aqui da Tetra Pak, e cada vez mais, vocês que entram no ambiente de trabalho,
Eu não sou tão velho assim de trabalho, né, mas eu vou fazer 10 anos aí de Tetra Pak, já mudou muito da época como eu entrei, né, a maneira como as novas gerações, as novas pessoas valorizam muito mais a qualidade de vida, um ambiente de trabalho de respeito, para sim, aí sim gerar valor para o que a empresa precisa, né. Então esse é um pilar fundamental para qualquer empresa que quiser desenvolver a sustentabilidade. A empresa tem que trazer, gente, valor para a sociedade. Então, não adianta só você também, o negócio, né, ela tem que, ele tem que abranger o maior número de pessoas possível, ela tem que chegar em qualquer pessoa, em qualquer lugar, né, ela não pode se limitar a uma região, ela tem que, esse negócio tem que gerar valor para o que a sociedade entende que é valor naquele momento, né. Então, a Tetra Pak, por exemplo, quer ser uma empresa empregadora local, né, com uma abordagem de longo prazo, quer gerar negócio, quer gerar incentivo para as comunidades onde ela atua, auxiliar, né, e aí a gente está falando, ajudar o lado social também, né, apoiar as comunidades, apoiar, ajudar em catástrofes, promover ações de nutrição infantil, porque muitos dos produtos que são envasados nas embalagens da Tetra Pak têm como missão melhorar a nutrição, né? E claro, desenvolver essas comunidades onde a gente atua também, né? Levar a preocupação com o meio ambiente e a educação dessas pessoas que trabalham na nossa cadeia. Hoje, os projetos que a gente tem já impactam aí mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. E o grande propósito da Tetra Pak, e aí e das empresas mais modernas, é trabalhar um planeta sustentável, né? No nosso caso, nós trabalhamos com a ideia de economia circular de baixo carbono, né? Ou seja, nós aqui temos que dividir em duas partes. Uma economia circular, ou seja, trabalhar para que os nossos processos sejam circulares, garantindo, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né, do que seria isso, mas basicamente garantir matérias-primas que sejam predominantemente de fontes renováveis, para que você consiga estar vivo para ver essa matéria-prima ressurgir, e garantir a circularidade ao final do processo de vida útil daquele produto que você vende. Ou seja, se nós produzimos uma embalagem, é garantir que essa embalagem fique em uso por mais tempo possível. Ou seja, que você possa reciclar, reutilizar aquele produto de alguma forma, tá? E por que de baixo carbono? De baixo carbono exatamente por dar preferência a matérias-primas de origem renovável, né? E economizar nos seus processos água, energia, evitando assim o aquecimento global, que vai ser uma grande preocupação daqui a uns anos. Ou seja, minimizar as emissões de carbono na produção dos seus produtos e no impacto que aquele produto tem no meio ambiente e nas operações, tá? E quando a gente fala, então, de uma economia circular, nós estamos falando disso, ou seja, priorizar um ciclo para o futuro das pessoas e do planeta. Então, não é só se preocupar, né, aquele modelo que as empresas mais tradicionais sempre trabalharam do eu extraio, eu produzo e eu vendo. Eu me limito a isso. E hoje a gente já fala de uma responsabilidade que ela é pré e pós-consumo, né? Ou seja, eu tenho que me certificar da origem das matérias-primas que eu uso para fazer o meu produto, nas minhas operações e as pessoas com as quais eu tenho relacionamento, e com isso também me preocupar lá na frente, né? Com o que acontece com aquele produto e serviço depois que eu vendi para o meu cliente. Ou seja, fazer com que esse produto não se perca no meio ambiente, porque isso é um grande impacto aos negócios e para a sociedade, né? Então a gente está falando lá dessa matéria-prima ser extraída, ser vendida, distribuída, vai para a sociedade e isso voltar de alguma forma para os seus processos. Eu vou trazer muito, gente, aqui do caso da Tetra Pak, porque eu acho que é a melhor maneira de explicar para vocês como que as empresas têm pensado a sustentabilidade, né, para um futuro mais sustentável. Aí cada uma vai seguir a linha de acordo com o seu produto, seu processo, né. No nosso caso, como que a gente está olhando o futuro da embalagem longa-vida, que é o nosso negócio principal,
né? A gente quer um portfólio que garanta principalmente uma embalagem renovável, ou seja, que você tenha lá na frente uma embalagem que seja predominantemente feita só de matérias-primas renováveis, em sua maioria o papel, né? Ou que seja uma composição também de plásticos que tenham origem vegetal. Aberturas mais sustentáveis, como vocês têm visto, por exemplo, os plásticos de uso único, né, canudos, tampinhas, que são coisas que também tem na embalagem. Como fazer com que esses materiais não se destaquem na embalagem ou que eles não sejam descartados de maneira fácil no meio ambiente e permaneçam na embalagem após seu uso, né? E lá na frente, a gente está falando de uma embalagem, lembra lá atrás que nós comentamos as tendências do futuro? Uma embalagem que, por que não, ter conteúdo reciclado na sua composição, né? E que ela seja, que esse design dessa embalagem, ela seja pensada desde o começo na reciclagem. Ou seja, você analisar lá quando você está fazendo a sua prospecção para criar uma embalagem, garantir que eu já estou pensando lá no descarte dela após o consumo e como que isso vai acontecer, tá? Eu comentei com vocês que, em termos de sustentabilidade para a caixinha longa-vida, o papel é um forte ponto de partida para a gente, porque hoje 75% da nossa embalagem é feita de papel, que é totalmente renovável, ele é totalmente certificado também, é controlado pelo FSC, é uma embalagem que tem uma diminuição na sua pegada de carbono exatamente por ser predominantemente de origem vegetal, né? Então, as pesquisas, a gente tem análises de ciclos de vida que mostram que a embalagem longa-vida ela é superior se comparada com alguns tipos de embalagem para a mesma utilização, exatamente por ter o papel na sua composição. E é uma embalagem que pode ser reciclável, ou seja, muita gente tem dúvida disso, né? Vivo sendo questionado, mas é uma embalagem que tem várias camadas, como que pode ser reciclável? É reciclável, é super simples de reciclar uma embalagem longa-vida, e mais para frente eu vou poder contar um pouquinho para vocês como isso funciona, tá? Mas basicamente essa embalagem ela já foi pensada para conseguir ser reciclada, né? E ela vai ser reciclada como qualquer tipo de embalagem de papel hoje. Aqui só para trazer um pouquinho para vocês qual é essa jornada que a gente já está caminhando, e não de hoje, já há muito tempo, né? Há quase 10 anos a gente já está pensando nessa embalagem do futuro, né? Lá em 2011 a gente desenvolveu tampinhas que eram feitas da cana-de-açúcar. Em 2015 nós lançamos uma embalagem refrigerada, né, que não tem o alumínio, mas que já é totalmente feita de materiais renováveis. Em 2017, a gente desenvolveu, né, e começou a colocar o plástico verde nas camadas internas da embalagem, né, então aquele polietileno de recurso fóssil foi migrado em uma parte para o polietileno da cana-de-açúcar. A gente já tem um revestimento de base biológica, que começou a ser vendido agora no mercado europeu. Já estamos tendo um teste de mercado de uma embalagem asséptica sem o alumínio, né? E é bem provável que daqui a uns anos a gente já comece a vender uma embalagem totalmente feita com recursos renováveis. É um caminho de desenvolvimento. A Tetra Pak tem um desenvolvimento muito forte nesse sentido. E várias empresas têm caminhado para a mesma linha. Não só de embalagens, mas até mesmo de produtos e serviços, já pensando no impacto que isso vai ter. Porque a preocupação do consumidor, o consumidor não vai aceitar mais uma embalagem, um serviço que impacta o meio ambiente. Mas enquanto o futuro não chega, né, gente? Não adianta a gente ficar só olhando o sonho. Meu sonho é ter uma embalagem e tal. Vamos esperar de braços cruzados o pessoal desenvolver uma embalagem do futuro e tudo bem. Não, a gente precisa fazer com que o nosso negócio viva hoje também. Então, o que a gente tem feito para e aos poucos adequando a maneira como a gente trabalha também a sustentabilidade, né? Hoje, nós trabalhamos sustentabilidade em 4 pilares principais dentro da Tetra Pak, né? Nós estamos falando aí de aumentar a conscientização dos consumidores, eu vou passar por alguns casos para vocês. Basicamente, ações de comunicação e educação em diversas partes do Brasil,
Campanhas em mídias sociais, vocês dê uma pesquisada aí nas campanhas que a gente tem feito, principalmente em mídias sociais, durante a pandemia, antes da pandemia, muito focados em coleta seletiva e reciclagem. Ajudar a população a entender como ela pode participar da coleta seletiva e a maneira correta de fazer o descarte das embalagens para chegar lá na indústria recicladora, tá? A gente precisa apoiar também a infraestrutura de coleta e separação dos materiais recicláveis. A Tetra Pak tem isso como parte da sua estratégia. Por quê? Não adianta também o consumidor descartar a embalagem se ele não tem para onde levar, ou se os sistemas de coleta seletiva na cidade são muito ineficientes. Então a Tetra Pak auxilia catadores, prefeituras, comércios de reciclagem, pessoas que dependem desse mercado para viver, auxiliando o escoamento da embalagem desses locais, capacitação, mobilização da população e auxílio direto nesses grupos de catadores que dependem da separação do material reciclável para viver, tá? E claro, a nossa estratégia não é desassociada do final. E aí isso é uma realidade para várias empresas do ramo de tecnologia, de embalagens, enfim. É impulsionar os negócios, ou seja, olhar para as oportunidades do pós-consumo. Né? No nosso caso, a gente tem duas missões: impulsionar negócios na reciclagem, ou seja, aumentar ainda mais a capacidade de reciclagem no Brasil e no mundo inteiro, através do desenvolvimento de tecnologia, né? Então, no nosso caso, nós temos uma tecnologia muito bem desenvolvida para reciclagem de embalagem longa-vida, o que não é o caso para outros tipos de embalagens e outros tipos de processo, né? E dar oportunidade para o mercado da reciclagem. Então, não adianta também só fazer um produto reciclado, e sim desenvolver o caminho que aquele produto tem que fazer até o consumidor. Fazer com que seja um produto útil, de bom valor agregado, que as pessoas vejam o aspecto de sustentabilidade naquilo, que ainda é uma dificuldade. Se você perguntar para um consumidor se ele prefere um papel reciclado, um papel normal, o consumidor mais tradicional ele vai falar o quê? Ah, não, o normal, porque ele é branco, porque o antigo reciclado é sujo, enfim, tem uma série de barreiras ainda que a gente precisa superar. Ainda bem que hoje os consumidores têm cada vez mais requerido produtos com esse aspecto de sustentabilidade, né? O que é uma boa para a gente. Espera, eu vou passar já o vídeo para vocês. Eu comentei um pouquinho que é trabalhar a conscientização das pessoas, né? E como que a gente tem feito isso? Nada melhor para você gerar conscientização para as pessoas do que você mostrar a realidade, né? Que o consumidor ele precisa participar da cadeia de coleta seletiva. Ele não pode ser passivo a ponto de esperar que vai chegar um caminhão, bater na porta da casa dele e pegar o material reciclado. Né, é obrigação de ter um sistema de coleta seletiva, mas o consumidor ele também tem que fazer a parte dele. E principalmente entender que há pessoas que dependem da reciclagem para sobreviver. O caminho começa nele. Se o consumidor não escolher não fazer, esse material nunca vai chegar nessa cadeia e nunca vai parar na indústria recicladora e vai parar no aterro sanitário. Então, o consumidor, ao mesmo tempo em que ele tem um papel simples, que é fazer a separação do resíduo, é um papel fundamental, porque se ele não fizer isso, nada do que vier depois vai funcionar, né? E aqui eu trago um exemplo para vocês dessas comunicações que a gente tem feito com os consumidores, né? Em 2018, nós criamos uma websérie, que depois, em 2019, a gente complementou numa nova jornada, e esse ano estamos reforçando no período de pandemia, que é a websérie Gente que Recicla, na qual nós contamos a vida de catadores que dependem da reciclagem para sobreviver. Ou seja, como que é o impacto na vida das pessoas através da separação do lixo. Eu vou mostrar só esse trechinho para vocês entenderem um resuminho da série, tá? Meu nome é Aline, tenho 32 anos, sou casada com o Mauro, tenho uma filha de 13 anos e sou proprietária da Relog Soluções Ambientais. Nós trabalhamos fazendo gerenciamento de resíduos para mandar para as recicladoras.
nasci e fui criada em Pindamonhangaba, minha família toda de lá. Quando eu cheguei em São Paulo, não tinha nem terminado o meu 3º grau. O Mauro, meu marido, sempre me incentivou a estudar e buscar sonhar alto. A minha visão, assim, sobre a reciclagem, eu não tinha nenhuma. Para mim, era lixo. Infelizmente, eu pensava assim, quando eu olhava com esse olhar de reciclagem, sabe, de transformar, de pegar um produto e transformar ele em outra coisa, sobre o meio ambiente, eu não tinha essa visão. Foi no curso de gestão ambiental que eu vi a necessidade dessa transformação, né, da preocupação ambiental. Quando eu cheguei aqui, era nítido um ferro velho, né, onde era tudo bagunçado. Aqui sempre passava um técnico da Tetra Pak, ele sempre conversava comigo da importância que é a reciclagem. Então eu via que aquela caneta que ele me dava de brinde já foi uma caixinha da Tetra Pak e que houve essa transformação. Foi quando também eu comecei a olhar o resíduo de maneira diferente. E conforme foi mudando a visão, a gente podia trabalhar com resíduos, mas de uma maneira organizada, num ambiente organizado. Então, quando o material chega, né, ele é pesado e cada material vai para o seu ponto específico aqui. As caixinhas da Tetra Pak já são direcionadas para a prensa, onde estão prensadas, depois vai para o estoque aguardar uma quantidade, né, para mandar para a recicladora. Eu admiro o trabalho da Tetra Pak, ela tem essa preocupação de orientar, de levar essa informação desde as crianças para os adultos. Eu sinto dela uma grande parceira, onde a gente forma mesmo uma engrenagem e faz acontecer. As pessoas têm que entender essa responsabilidade do pós-consumo. A partir do momento que eu tirei do mercado, aquele resíduo é meu, então eu tenho que ter responsabilidade sobre ele. Minha filha é a grande incentivadora, né, de tudo isso. Eu enxergo nela um incentivo, porque é o que eu quero deixar para ela. É essa herança que eu quero deixar de um mundo equilibrado, meio ambiente equilibrado. Esse é o meu maior incentivo quando eu olho para ela. Essa foi uma websérie que a gente fez em 5 episódios e ela foi contando cada uma das partes da cadeia. Então, desde da casa de um consumidor até uma cooperativa, um comércio de reciclagem, que é o caso da Relog, a reciclagem do papel e depois a posterior reciclagem do plástico e do alumínio, tá? Essa não é a única ação de comunicação que a gente tem com o consumidor. A gente tem uma plataforma online, que é o Rota da Reciclagem, que nós criamos para o consumidor saber onde descartar as embalagens dele. Essa plataforma é atualizada 100% do tempo. Nós temos agentes de campo que fazem esse mapeamento para nós, que todos os dias estão no campo visitando cooperativas, comércios de reciclagem, empresas que trabalham com gerenciamento de resíduo e cadastrando nesses locais para que as pessoas tenham acesso a essa plataforma e possam saber onde descartar as caixinhas longa-vida, tá? O Rota da Reciclagem foi desenvolvido em 2008 e até hoje ele ainda é uma plataforma super relevante para as pessoas saberem onde descartar qualquer tipo de material reciclável, especialmente as embalagens longa-vida, tá? E, gente, as nossas embalagens, elas são totalmente recicláveis, né, e ela já foi pensada para ser reciclada, né. Hoje nós temos 32 recicladores nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país. Nós trabalhamos há mais de 20 anos desenvolvendo essa cadeia, né, porque não é simples, não é do dia para a noite que você chega para o consumidor e fala, separa aí e agora vai para a reciclagem. Demanda desenvolver inovação, tecnologia, demanda você estar constantemente fazendo contato com essa cadeia. Tá? E hoje a reciclagem da caixinha é feita de uma maneira muito simples, né? A gente está falando de uma embalagem que é predominantemente de papel, ela vai ser colocada dentro de um liquidificador gigante, que a gente chama de hidrapulper, e separar o papel do plástico do alumínio. O papel vai ser recuperado na forma de papel mesmo, e o plástico e o alumínio vai ser destinado para outros processos como poltronas, telhas, canetas, luminárias, chapas, pallets, um monte de coisa que é feita de plástico, né? E assim a gente se compromete com a economia circular, fazendo com que esse produto volte a ser uma matéria-prima para algum processo produtivo, né? E o que a gente tem alcançado aí nos últimos anos com relação à reciclagem das embalagens longa-vida? Temos crescido, ano após ano, o volume reciclado de material,
né? Lá em 2017, a gente tinha uma taxa de reciclagem de cerca de 23,7%, no ano passado fechamos em 31,2%. São mais de 81 mil toneladas de embalagem longa-vida recicladas todos os anos, né? Então, é um material que tem reciclagem e que a gente consegue comprovar na prática, porque gera valor na cadeia da reciclagem, né? E gera negócios, porque a gente está falando de empresas que usam a fibra longa-vida para repor fibras e para fazer produtos que já são da sua plataforma de trabalho, né? E aí comentei lá atrás com vocês, tudo isso volta a ser, já foi uma caixinha da Tetra Pak, desde papel como caixas de papelão, pallets de polialumínio, caixas de polialumínio, folhas separadoras, cantoneiras e uma série de infinidade de coisas que não deu para colocar tudo aqui no slide, né? E nós falamos também, né, eu quis trazer também um pouquinho para vocês da atuação da Tetra Pak nesse ano, que está sendo um ano muito atípico, né, e eu acho que sustentabilidade é, sim, se preocupar com esse futuro que a gente quer, né, a gente não pode fechar os olhos nesse momento de pandemia e continuar a fazer negócios como se não existisse, né, o que não é verdade, né. Nós fizemos uma série, nós literalmente abrimos mão de alguns projetos que a gente estava tocando para conseguir essa verba para ajudar quem mais precisava nessa época. Então, através do SEMPRE, que é o Compromisso Empresarial para Reciclagem, lá no começo da pandemia, quando todas as coletas seletivas foram suspensas e os catadores que estavam numa situação mais vulnerável não tinham material para trabalhar, a Tetra Pak fez um aporte significativo de dinheiro para manter boa parte desses catadores funcionando, né? Nós apoiamos aí mais de 900 cooperados com uma renda mínima mensal. Assim como outros programas que a gente apoia e manteve o apoio, como Reciclar pelo Brasil e uma iniciativa no aplicativo Ribon, que manteve renda mínimas para vários catadores em todo o Brasil, né? Hoje, como eu comentei com vocês estão vendo, né? Estou aqui de home office, então todas as áreas administrativas estão de home office e nas fábricas nós continuamos com todos os protocolos mais rígidos de segurança para manter a produção rodando, né? E também fizemos doações para hospitais de Campinas, São Paulo, Montemor e Ponta Grossa, que Montemor e Ponta Grossa é onde nós temos fábrica, e São Paulo e Campinas são regiões onde a gente tem uma população grande, uma relativa atuação também. Então, nós fizemos doações para esse período de pandemia também, né? Eu acho, gente, que tudo que nós fazemos, né, e a gente pensar aí num futuro sustentável, ele vai passar por 3 pilares principais. O primeiro deles é dedicação e respeito às pessoas, aos seus colaboradores e a realmente pensar nas vidas das pessoas. É participação ativa, a gente não pode se esconder e não pode ter medo de pegar certas bandeiras e lutar a favor do que a gente quer, né? E aí eu estou falando de realmente transformar o nosso negócio para ser um negócio sustentável. E compromisso com o bem-estar do consumidor, né? Eu acho que a gente tem que pensar lá na frente que o consumidor ele vai fazer escolhas baseado na sua promessa, né? Na sua promessa de marca, o que o seu produto, o que o seu processo pode entregar. E a sustentabilidade é fundamental para isso, né? Ou seja, a sustentabilidade ela vai ser um pilar importante. As empresas que não olharem a sustentabilidade, o aspecto social e ambiental do seu negócio, não vai estar aqui para contar as consequências disso nos próximos 10 anos. Isso eu tenho certeza. Cada vez mais o profissional de sustentabilidade e o tema sustentabilidade, não só voltado à reciclagem, mas os aspectos sociais, o impacto social, vai ser fundamental, né? Porque o consumidor ele vai querer cada vez mais comprar, consumir e vai respeitar as empresas que projetam uma imagem de sustentabilidade, né? Isso é fundamental, né? E um ponto muito importante, né? Sustentabilidade leva tempo e sustentabilidade muitas vezes requer investimento e inovação.
né? Não dá para ser um greenwashing, falar que você fazer um monte de marketing e propaganda e no fundo não ter ações práticas e concretas. Você precisa mostrar. A gente está vivendo muito isso, né? A sociedade do ver para crer. E é verdade, a gente precisa comprovar tudo que a gente faz. E isso faz parte da sustentabilidade também, tá? Olha, gente, até que eu cumpri meu tempo. Agradeço a oportunidade de vocês e agora eu fico aberto a perguntas. Obrigada, Marcos. A gente agradece muito sua apresentação, gostamos bastante. Agora eu vou chamar a Naomi para ler as perguntas para você. Olá, Marcos, gostei muito da palestra, parabéns. Imagino que tenha sido esclarecedor para muitas pessoas. E agora eu vou ler as perguntas mais votadas. A primeira: qual é a principal fonte energética da Tetra Pak? Existem unidades da companhia que utilizam fontes renováveis? Boa pergunta. Sim, tá? Nós temos uma meta, tá, para vocês saberem, que é alcançar até 2030 100% de fonte renovável na nossa operação, tá? E essa fonte renovável vai vir por onde? Basicamente, instalação de painéis solares nas fábricas onde isso se aceita, uma parte de energia eólica e energia elétrica de fonte renovável, como é aqui no Brasil, né, através de hidrelétricas. Hoje nós já temos cerca de 80% de toda a nossa produção de origem renovável. Tá? Inclusive, esse dado tem no nosso relatório de sustentabilidade que vocês podem acessar no nosso site da Tetra Pak. Tá? É bem provável que a gente atinja até esses 100% antes de 2030. Mas a maior parte da nossa matriz energética é energia de fonte renovável através de hidrelétricas. Legal. Outra pergunta. Tivemos uma palestra anteriormente que disse muito sobre utilizar embalagens recicláveis de plástico e como a legislação restringe esse uso para produtos de consumo. Como a Tetra Pak consegue garantir as embalagens adequadas, recicladas, correlacionadas com os padrões da legislação? Tá, vamos lá. Eu acho que essa pergunta também pode estar trazendo um pouco de legislações que às vezes não estão nem no Brasil ainda, né? E eu acho que é uma tendência também. Existem discussões muito mais na Europa e legislações europeias que restringem o uso de material reciclável, que estão banindo o uso de plásticos únicos, que estão obrigando as empresas a colocar conteúdo renovável, eliminar o uso de plásticos, uma série de legislações que ainda não chegaram no Brasil, né? Hoje, a embalagem longa-vida, ela é uma embalagem totalmente compliant à legislação atual, né? Então, ela não tem nenhum tipo de risco. É uma embalagem que já é predominantemente de fontes renováveis, né? Então, ela tem uma vantagem competitiva, a embalagem de plástico, apesar de também possuir plástico na sua composição. Então, é por isso que a gente já está olhando lá na frente, porque a gente não quer que a embalagem longa-vida seja vista como uma embalagem ruim para o meio ambiente, por ter, por exemplo, 10% de plástico na sua composição. A gente não quer chegar a um momento onde a nossa obrigatoriedade vai ser legal. A gente quer fazer isso porque a gente quer realmente ter uma embalagem melhor e que não vá, daqui a 5, 10 anos, como quando isso chegar no Brasil e em outros países, seja banida por causa disso, né? Muito obrigada. Muitas vezes as pessoas associam o desenvolvimento econômico à falta de políticas sustentáveis e vice-versa. Isso é verdade? E se não é, por quê? Como a aplicação dessas políticas sustentáveis da Tetra Pak afeta economicamente a empresa, tanto positiva quanto negativa? É fundamental, gente. A sustentabilidade, não, por muito tempo, ela foi encarada como fazer algo bom para o meio ambiente. E isso já não é mais encarado assim, né? A sustentabilidade, ela tem um pilar social e um pilar econômico. A Tetra Pak não está fazendo filantropia, ou seja, nós não estamos ajudando cooperativas
porque a gente quer fazer filantropia só para as cooperativas, porque ela é, de certa forma, impactante para o nosso negócio. A gente precisa também das cooperativas trabalhando e funcionando para dar conta de toda a cadeia que a gente quer entregar, né? Então, o pilar econômico, ele não está dissociado, ele é fundamental. E aí a gente fala, né, de sustentabilidade no pilar, mais voltado para o pilar econômico, também com a eficiência dos seus processos, né? Quando você pensa no processo para redução de água, energia, para melhorar o consumo de alimento, ou seja, diminuir o food waste, né, o desperdício de alimentos, no fundo, você está pensando também no lado econômico, né, e não só no benefício social que isso tem. Porque ninguém quer desperdiçar alimento, né? Isso impacta todos os negócios, né? Você pensar que, às vezes, um processo pode desperdiçar 20% a 30% do alimento que é produzido. Então, isso é fundamental. Não existe sustentabilidade dissociada do desenvolvimento econômico, né? A sustentabilidade, ela é um dos pilares fundamentais para você ter essas políticas de desenvolvimento econômico, né? O negócio, quando ele é sustentável, ele cresce, né? Se ele não é sustentável, ele não cresce e fatalmente ele vai acabar, né? Porque se eu né, ficar a vida inteira só desenvolvendo empresa para reciclar embalagem longa-vida, mas eu não entender que o negócio dela precisa ser sustentável, nós vamos colocar todo o nosso dinheiro ali e fechar a empresa, e aí não vai ter nem caixinha longa-vida, nem reciclador mais para trabalhar com esse material. Então, uma coisa não é dissociada da outra. Entendi, foi bem esclarecedor. Se comprar produto longa-vida cuja embalagem estiver amassada, isso pode gerar algum perigo para o conteúdo? Quando vocês receberem qualquer tipo de embalagem amassada, porque aí vai depender muito do qual amassada você está falando, né? A embalagem, ela protege totalmente o alimento, então pequenos amassados, isso não vai causar nenhum tipo de problema. Mas claro, se você tiver um produto, né, uma embalagem muito danificada, pode correr sim esse risco. O ideal é vocês sempre entrar em contato com o próprio fabricante, perguntando se há algum tipo de risco e mandando até imagens, fotos de como você recebeu. Muitas vezes esse produto acaba batendo ou acontece algum tipo de problema na hora de colocar na gôndola, na prateleira, na hora como ele é carregado até lá, né? Mas a embalagem longa-vida é um produto, uma embalagem que promove totalmente a segurança. E ela foi feita pensando nisso, que você pode ter impacto na hora de bater, de levar. Só vai ter algum tipo de dano ao produto se ela tiver muito danificada, né? Totalmente amassada, vazando, com algum tipo de abertura, enfim. A próxima pergunta. O mercado busca uma nova postura para se alinhar com as ideias ESG. De que forma a Tetra Pak entende essa mudança de mercado e aplica elas no seu processo produtivo? É a pergunta do Gabriel Cruz. Uma boa pergunta também. Eu acho que a gente até comentou muito disso já na pergunta quando a gente fala do lado econômico, né? Você precisa ser uma empresa governança, né? Eu acho que governança é uma palavra muito importante nesses novos modelos de negócio, que é você ter critérios claros para fazer as coisas seguindo uma determinada regra, né? E essa é uma mudança, acho que tem vindo muito da sustentabilidade dos últimos anos, né? Que é colocando esse pilar de governança muito forte, né? O que nós temos mudado nos nossos processos a gente tem mudado assim, muita pouca coisa relacionada a ESG, porque a gente já faz muita coisa, né? O que a gente tem adequado é muito a visão do consumidor também do nosso tipo de produto, né? Então, como que esse consumidor ele quer que a embalagem longa-vida seja vista, né? E como que o nosso cliente também entende a embalagem longa-vida? Quais são as mudanças que a sociedade tem passado, né, em termos de exigências, né, para a gente adequar o nosso processo?
Lembrando que toda inovação demanda tempo para ser executada. Então, se né, o consumidor e o cliente ele enxerga a embalagem longa, conteúdo reciclado como algo relevante, é algo que a gente vai ter que adequar o nosso negócio para isso, né? Dentro da nossa missão da empresa, que é entregar a embalagem de maneira segura, né, alimento de maneira segura em qualquer lugar. Então, eu acho que são mudanças que a gente vai ter que se adequar, né, porque a sociedade está exigindo isso, né, de maneira multifuncional e multidisciplinar. O site da Tetra Pak mostra diversas iniciativas e parcerias de reciclagem pós-consumo, porém todas fora do Brasil. Em que pé está esse processo aqui? Não, mas tem também aqui. Nós temos um relatório de sustentabilidade global, tá? Até 2018, nós fazíamos um relatório de sustentabilidade no Brasil também, e a empresa optou por ter um relatório global que compilasse várias ações. Mas a gente faz uma série de ações no Brasil, tá? Inclusive, muitas delas a gente não consegue colocar todas num relatório de sustentabilidade global, que tem como objetivo resumir um pouco de cada iniciativa que é feita em cada lugar, tá? Mas se dá uma fuçadinha direitinho lá, vai mostrar um pouco do que a gente faz também. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, tanto no Facebook da Tetra Pak, no próprio LinkedIn da Tetra Pak, no Facebook do Rota da Reciclagem, a gente coloca muitas das iniciativas que a gente faz no Brasil, tanto para a promoção da reciclagem da embalagem longa-vida, quanto da parte social também, tá? É que nem sempre dá para resumir tudo no mesmo lugar, mas a gente faz sim. Legal. A Tetra Pak pretende trocar o material dos canudos para papel ou para outro material mais sustentável que plástico? Sim, já é um desenvolvimento que está sendo feito, né? Já existe esse desenvolvimento, já está quase pronto. Agora é uma questão de escalabilidade, né? Esse produto ele não vai ser feito no Brasil, né? Porque a Tetra Pak ela fornece para todo mundo. Então, mas já existe essa solução, tá? Para ter um canudo de papel na embalagem que gradualmente vai substituir os canudos de plástico. Certo. Qual é o principal desafio de sustentabilidade que a Tetra Pak atualmente enfrenta? Fazer com que as pessoas separem material reciclável para reciclagem. Eu acho que hoje o nosso maior desafio, acho que são 2 desafios, tá? Primeiro, essa mudança, né, de portfólio que a gente quer ter, demanda muito investimento, demanda muita capacidade técnica, então a gente está contratando muita gente para trabalhar nisso, e esse é um desafio muito grande, que é coordenar toda uma área para desenvolver um portfólio novo de produtos, aberturas, embalagens, que vai substituir as antigas com o aspecto de sustentabilidade, né? Esse é um desafio grande para a empresa, né? E acho que um segundo que a gente tem, e aí eu vou trazer para o Brasil, tá? Porque em alguns países essa dificuldade não tem, mas aqui no Brasil, nossa maior dificuldade é desenvolver a cadeia de coleta seletiva, porque ela é extremamente dependente da coleta de catadores, né, que é o sistema social que funciona no Brasil, e esse sistema nem sempre é tão eficiente, e ele depende do consumidor entender a importância e fazer essa separação, né? Então, a gente tem um mix de necessidade da cadeia, desenvolver a cadeia, né, do acesso à coleta seletiva e a educação do consumidor. Hoje, o maior problema é acesso à coleta, ter essa capacidade da cadeia de coleta seletiva, tá? Mas eu acredito que a educação do consumidor ela vai ser o grande gargalo daqui 5, 10 anos. Então, criar uma cadeia, talvez você consiga fazer esse desenvolvimento de uma maneira mais rápida, fazendo investimentos e tal, mas a educação não tem. A educação, os professores sabem bem disso, é a longo prazo. É você fazer isso sempre. Então, apesar de educação não ser o nosso foco principal agora, ela sempre vai ser um gargalo, porque novos consumidores consomem,
elas precisam saber o que fazer com aquele material, e se não tiver acesso à cadeia, também não vai adiantar. Então, hoje o nosso maior desafio é criar a cadeia de coleta do material no Brasil. Nossa, eu imagino como seja desafiador. Total. E a gente mora num país que a própria coleta seletiva no Brasil é feita de maneiras muito diferentes em várias regiões. E no Brasil tem níveis de desenvolvimento social diferentes em várias regiões. Enquanto no sul do país você tem aí cerca de 50%, 60% de coleta seletiva, você tem regiões como o Norte e Nordeste que ainda não tem uma infraestrutura tão boa para coleta, né? Você tem casos esporádicos de coleta seletiva em infraestrutura muito boas, mas que se resumem basicamente às capitais, né, dos estados e regiões metropolitanas. Ainda o interior dos estados do Nordeste, os estados do Norte, o interior do Centro-Oeste e mesmo o interior de algumas cidades aqui do Sudeste ainda tem muita dificuldade, porque são cidades muito pequenas, que muitas vezes não têm dinheiro para investir na coleta seletiva e que às vezes a destinação, por exemplo, para o aterro sanitário acaba sendo mais interessante do que você criar um programa só para isso, né? Então demanda também de muito investimento público nessa área, né? Nossa, é bem complexa essa problemática, né? Agora a última pergunta. Qual o caminho que a embalagem faz desde a saída da casa do consumidor até que ela seja reciclada e transformada num outro produto? Ótimo. Como que funciona a cadeia de uma embalagem qualquer, né? Como que deveria funcionar, e é o caso das embalagens longa-vida. Você consumiu, a partir do momento que você consumiu a embalagem e descartou separado, né, dos resíduos recicláveis dos não recicláveis, esse material vai parar na coleta seletiva. A coleta seletiva é o início do processo de reciclagem, vamos dizer assim, ou seja, é a partir da coleta, que pode ser feita de 3 formas principais, que esse material vai parar na reciclagem. A primeira forma é a coleta seletiva formal. Então, muitas cidades têm coleta seletiva. Em determinados dias, passa o caminhão da prefeitura que coleta somente os recicláveis e destina para algum lugar. Existe a coleta seletiva informal, ou seja, essa coleta seletiva que é feita por catadores de rua, por pequenos comércios, sucateiros, que passam nas casas coletando o material que a gente já deixa no nosso lixo. Por isso que é importante fazer a coleta seletiva, mesmo que não tenha coleta seletiva formal. Porque em muitas cidades, as cooperativas, elas não são contratadas da prefeitura para fazer a coleta seletiva, mas acabam fazendo essa coleta por precisar do material reciclável para trabalhar. Então, se a gente separa, independente de ter a infraestrutura ou não, a gente já está contribuindo para a reciclagem. E tem uma terceira forma, né, que é você proativamente levar para algum lugar. Pode ser para uma cooperativa, pode ser um comércio, pode ser descartar, por exemplo, num ponto de entrega voluntária, num supermercado perto da sua casa, né? A partir daí, o material vai seguir um processo de triagem. Então, essas cooperativas, comércios e entidades vão separar os diversos tipos de material. Então, por isso que você não precisa separar na sua casa em diversos tipos de embalagem, porque essas cooperativas, elas já fazem esse processo de triagem por você. Então, vão separar embalagem longa-vida, PET, plástico verde, plástico branco, vidro, enfim, os diversos tipos de material, né? Feito isso, qual que é a ideia? Que essa cooperativa junte uma quantidade suficiente de material para mandar para o reciclador. Algumas cooperativas têm mais dificuldade por serem menores, então ela acaba vendendo esse material para um atravessador ou para um grande comércio de reciclagem. Esse sim responsável por juntar material de vários locais e destinar para o reciclador. Ou em alguns locais, cooperativas que são muito mais estruturadas podem juntar uma carga e mandar direto para a indústria recicladora, né? Lá na indústria recicladora, e eu vou falar do caso da embalagem longa-vida, essas caixinhas, esse material, ele já está enfardado,
né, num fardo, ele é desmanchado e colocado dentro do liquidificador gigante que vai fazer a separação do papel, do plástico alumínio, e esse plástico alumínio depois vendido para outras empresas que fazem a reciclagem. Tá? Mas basicamente o sistema de coleta seletiva, tirando o processo de reciclagem, ele funciona igual para praticamente todos os materiais. É a separação da casa do consumidor, a etapa de levar para algum lugar, né, ou de coleta mesmo desse material, a triagem e depois a venda desse material, que pode ser para um atravessador ou então para um reciclador direto desse tipo de produto, tá? Muito obrigada, Marcos. Você apresentou de uma forma extremamente clara e é um assunto muito relevante para o pessoal que estuda ambiental. Agora passo a palavra para a Pietra, para finalizar a palestra. Queria te agradecer de novo, agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente até o final, os professores que vieram, né? Parabéns novamente. E encerrar mesmo, lembrar o pessoal de responder o formulário, para quem não respondeu ainda, e te agradecer. É isso. Gente, eu que agradeço, eu fico à disposição. Se vocês tiverem dúvidas que eu não consegui responder aqui, me procurem no LinkedIn e vamos trocar uma ideia sobre essas coisas que eu gosto bastante. Obrigada. Obrigado a vocês, gente. Tchau, tchau.